O relacionamento que Deus tem com seu povo é descrito em várias formas de linguagem, todas muito belas. A mais conhecida talvez seja do pai com os filhos. Deus é o nosso pai e nós somos seus filhos. Mas ele também fala que ele é o nosso pastor e nós suas ovelhas. Ele é o bom pastor, o pastor que tem tanto amor pelas suas ovelhas que dá a vida para poder defendê-las. Mas hoje nós estamos vendo no capítulo 3 de Jeremias que ele fala que ele é o esposo e que seu povo é a sua esposa. A relação do matrimônio é uma das mais belas ilustrações, porque fala de um sentimento profundo que liga duas partes em um compromisso, em uma aliança. Porém, no capítulo 3, Deus está falando da sua profunda tristeza, como de um marido traído. Uma esposa que não só o traiu, mas trai continuamente, que se tornou mais do que adúltera, se tornou uma prostituta. E ele se sente tão triste, tão magoado, tão decepcionado com seu povo, como qualquer marido nessa situação se sentiria em relação à sua esposa. Ele diz bem assim, no verso 2: Levanta os olhos aos altos desnudos e vê, onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentava à espera deles, como arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. E aí no verso seguinte ele fala que por conta do pecado eles perderam as bênçãos. No verso 3: Pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva serôdia, mas tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Então é como uma mulher casada que está tendo um comportamento de prostituta, mas não sente constrangida, não tem vergonha da situação. Porém, ele diz que por conta disto, ela perdeu as bênçãos da chuva. E agora veja que volta para Deus, mas não de todo o coração. Verso 4: Não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo, meu pai, tu és o amigo da minha mocidade? Perguntando, conservarás para sempre a tua ira? Ou a reterás até o fim? Sim, sim, assim me falas, mas comete maldade a não mais se puder. Em Deus então estava dizendo, quando perde as bênçãos, aí se volta para mim, mas não se volta de todo o coração. Israel nunca rejeitou completamente a Deus. É como uma esposa que trai, mas não abandona o marido. Continua traindo, desrespeitando, pode se tornar uma prostituta que se vende por qualquer ninharia, mas ainda mantém a relação com seu marido, como se fosse possível em uma situação como essa. É assim que Deus se sentia em relação ao seu povo. Eles ficavam com Deus apenas por conta das bênçãos do Senhor, mas o coração estava dividido. Mas em que consiste esse adultério? Ele responde no verso 9 e 10. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Então o adultério era um adultério espiritual. Era adorar não somente a Deus, mas adorar a obra de suas mãos. Que ele fala de pedras e árvores, ou seja, esculturas feitas em pedra ou em talhes feitos em madeira. E assim eles se prostravam diante daqueles ídolos e os adoravam. E o verso 10: Apesar de tudo isto, não voltou de todo o coração para mim, a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Então procurava a Deus, mas não era com integridade, não era renunciando ao pecado, era apenas em busca das suas bênçãos, que sabia que na presença de Deus é abençoado. O Senhor, então, ele está contando que ele sabia de tudo isto e que ele estava triste, magoado e irado por conta da situação. Mas veja como Deus fala de forma terna no verso 14: Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei cada um de cada cidade, dois de cada família, e os levarei a Sião. Deus apela, chama de filhos e depois chama de esposa, né? Arrependei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo. Eu sou o pai de cada um individual e eu sou esposo da comunidade, da igreja, da família da fé. Voltai-vos, arrependei. O pecado tem que ser anunciado, o pecado tem que ser denunciado para que as pessoas possam entender a situação em que estão. E aqueles que se voltam para Deus, não parcialmente,
não com o coração dividido, mas que voltam para Ele com todo o coração, que abandonam seus caminhos de erro e de pecado, estes são aceitos pelo Senhor. Uma coisa que a gente tem que lembrar sempre é que toda a guerra espiritual que existe, desde que começou lá no céu, na rebelião dos anjos, tudo gira em torno de adoração e obediência. A quem nós adoramos? A quem o nosso coração de fato está rendido? Aquele que nós obedecemos é aquele a quem nós adoramos. A obediência é como resultado do amor. Se nós de fato amamos a Deus, nós lhe obedecemos. Mas se nós amamos outras coisas, nós nos dedicamos àquelas coisas e não a Deus. Ter o coração dividido, como se pudesse ter o marido e os amantes, não funciona. Este é um relacionamento que Deus não quer. Ele sabe a situação que está e ele apela para que possam tomar uma posição, porque senão ele repudiará. E as pessoas entenderão mais claramente o repúdio de Deus no dia em que entenderem que estão completamente perdidos, com a porta da graça fechada, listado entre os ímpios que serão destruídos juntos com Satanás. As pessoas entenderão o que é ser banido para sempre da presença do Deus eterno, do Criador. Ter rejeitado todo o amor de Deus, toda a graça e toda a misericórdia, leva as pessoas a serem altamente culpadas de traição da aliança que tinham com o Senhor. E a única maneira de Deus purificar o universo é destruindo pecado e pecadores. Algo que é doloroso para ele, mas que é necessário, senão um grande conflito nunca terminaria. O mal se prolongaria para todos sempre. Como Deus é longânimo, é grandemente misericordioso, ele fica apelando e apelando e apelando e apelando até chegar o limite da iniquidade das pessoas. E quando eles ultrapassam, quando a gota transborda do balde, então cessa-se qualquer tipo de misericórdia e sobra apenas a justiça. E as pessoas entenderão, conforme diz Paulo no livro de Hebreus, no capítulo 10, quão terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo para juízo. Que Deus nos ajude a aproveitar nossas oportunidades e lembrar que o nosso coração não pode estar dividido. Ou nós servimos a Ele inteiramente, ou então nós somos inimigos dele. Muitas pessoas pensam que podem adorar a Deus e ter algum outro tipo de adoração, mas não pode. Ou é o Senhor, ou então está em rebelião contra Ele. Que Ele nos ajude a termos o discernimento e dedicarmos nossa vida completamente a Ele.